Na última reviravolta dramática das guerras políticas da Ucrânia, o ex-presidente Piotr Poroshenko agora enfrenta acusações de traição. Quase 6 anos depois de seu sucessor, Vladimir Zelensky, o alertou sobre seu futuro destino. Durante um debate acalorado da campanha presidencial em 2019, Zelensky disse a Poroshenko: "Não sou seu oponente, sou seu veredito." Agora, à medida que o cenário político de Kiev se torna mais volátil, essas palavras parecem assustadoramente presentes, tendo como fundo a luta pelo poder na Ucrânia, que se torna silenciosamente mais acirrada depois que os ucranianos perceberam que os Estados Unidos não apoiam mais Zelensky. Esse é o tema deste vídeo. Fica até o final. Se inscreva se ainda não é inscrito no canal Gazeta do Mundo. Piotr Poroshenko, que ficou famoso por enriquecer com a venda de bombons, é também líder do partido oposicionista Solidariedade Europeia. Há muito tempo ele está envolvido em investigações criminais que ele alega terem motivações políticas. Mas as últimas acusações são as mais sérias até o momento, já que elas afirmam que Poroshenko teve negociações secretas com autoridades russas e compras ilegais de carvão de Donbass após o início do conflito civil ucraniano em 2014. Em uma medida radical e controversa, Zelensky, cujo mandato presidencial expirou no ano passado, impôs pessoalmente sanções ao seu antigo rival, congelando seus bens e restringindo as transações financeiras, apesar de essas medidas contradizerem a própria Constituição da Ucrânia. E tudo isso foi feito no contexto do deterioramento do poder político de Zelensky e do aumento da pressão de Washington contra ele. Oficialmente, a repressão contra Poroshenko é justificada por motivos de segurança nacional, mas, na realidade, ela sinaliza um aprofundamento da luta pelo poder em Kiev. Com Zelensky enfrentando uma dissidência cada vez maior e seu futuro político incerto, surgem questões maiores. O que está motivando essa última escalada? E do que exatamente Zelensky tem medo? Na semana passada, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, o órgão executivo que opera sob o comando do presidente, impôs sanções vitalícias, não só a Poroshenko, mas também contra os proeminentes empresários Igor Kolomoisky, Gennady Bogolyubov, Konstantin Zhevago e Viktor Medvedchuk, este sendo ex-chefe do Conselho Político do Partido Plataforma de Oposição pela Vida. Em abril de 2022, Medvedchuk foi detido na Ucrânia e, em setembro, foi transferido para a Rússia como parte de uma troca. Partidários de Poroshenko fizeram um protesto dentro da Suprema Rada, acusando Zelensky e seus aliados do Partido Servo do Povo de estarem perseguindo Poroshenko. Notavelmente, as decisões do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia exigem aprovação por decreto presidencial, o que significa que as sanções contra Poroshenko e os outros nomes que mencionei são inteiramente obra de Zelensky. Em vez de recorrer aos tribunais, Zelensky optou por impor sanções indefinidas sem o devido processo legal. Uma inclusão particularmente notável na lista de sanções é a de Kolomoisky, o oligarca que foi fundamental para a ascensão de Zelensky ao poder. Sem o apoio da rede de TV de Kolomoisky, a 1+1, a vitória de Zelensky em 2019 teria sido quase impensável. Em um toque de ironia, Zelensky impôs as sanções no dia do aniversário de Kolomoisky. De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, as medidas foram decretadas devido a supostas ameaças à segurança nacional, à integridade territorial e à soberania, bem como a obstáculos ao desenvolvimento econômico sustentável. É evidente que as acusações, que vão de corrupção e traição contra Poroshenko e Medvedchuk, a desvio de verbas contra Zhevago, passagens ilegais de fronteira contra Bogolyubov e fraude e lavagem de dinheiro contra Kolomoisky, são apenas um pretexto para impor sanções. Os verdadeiros motivos são muito mais profundos e estão intimamente ligados às negociações em andamento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre uma possível solução para o conflito
na Ucrânia. As tensões entre o governo Zelensky e Poroshenko têm sido abertamente hostis há anos. Até o final de 2021, Poroshenko havia sido alvo de pelo menos 130 investigações criminais. As acusações mais graves incluíam abuso de poder, fraude fiscal, interferência em processos judiciais e até mesmo uma tentativa de usurpar a autoridade. No entanto, ele conseguiu escapar das consequências. Cerca de 40 casos foram encerrados, em alguns ele foi apenas designado como testemunha, e o restante ele descartou como perseguição política pelo atual governo e supostas forças pró-Kremlin. Já em janeiro de 2022, surgiram novas acusações, desta vez por traição, em um caso que também envolvia Medvedchuk. Na época, a especulação da imprensa sugeriu que, dada a gravidade das acusações e a posição fortalecida de Zelensky após o início das hostilidades, Poroshenko poderia ser preso. Mas isso nunca aconteceu. Ele permaneceu livre, continuou a liderar seu partido e também continuou sendo um dos maiores críticos de Zelensky. Agora, no entanto, a situação se agravou por vários motivos importantes. Em primeiro lugar, embora o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tinha laços estreitos com Poroshenko, pudesse ter bloqueado a ação legal contra ele, é improvável que Trump intervenha. Essa mudança dá à liderança da Ucrânia muito mais espaço para agir contra a oposição. Como Sergei Leshchenko, conselheiro do gabinete de Zelensky, observou pouco antes da imposição das sanções, Trump não tem interesse em Poroshenko. Ele não se importa nem um pouco. Portanto, Poroshenko percebe que em breve também poderá perder o apoio norte-americano. Em segundo lugar, à medida que as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o término das hostilidades continuam, as discussões sobre as eleições na Ucrânia voltaram à tona. Em resposta, as autoridades ucranianas intensificaram os esforços para remodelar o cenário político. Devido a seus baixos índices de aprovação, Poroshenko não é visto como um grande desafiante. Entretanto, de acordo com o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 24% dos ucranianos ainda o veem como líder da oposição. A verdadeira ameaça, no entanto, está na infraestrutura política que ele construiu. O Solidariedade Europeia é um partido com uma rede organizacional bem desenvolvida, meios de comunicação que ampliam sua influência, uma forte presença nas mídias sociais e na imprensa por meio de seus apoiadores. Nesse momento, seu partido é a única força política significativa que desafia abertamente Zelensky. Se as eleições forem realizadas, Poroshenko poderá aproveitar essa infraestrutura para apoiar um forte oponente do atual presidente, como Valery Zaluzhny, o ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia e atual embaixador no Reino Unido, tem há tempos se desentendido com Zelensky e, de acordo com as pesquisas, poderia derrotá-lo em um segundo turno. Aliás, uma das razões mais populares da saída de Zaluzhny de seu cargo no comando militar ucraniano seria justamente seu movimento com forças políticas que estariam conspirando contra Zelensky. Se o conflito armado com a Rússia chegar ao fim, é provável que os partidários de Poroshenko atribuam a culpa pelos problemas da Ucrânia ao governo de Zelensky. Isso torna o desmantelamento das estruturas da oposição uma prioridade máxima para a equipe de Zelensky. Seu objetivo é claro: neutralizar ou eliminar completamente a figura central que mantém tudo unido, Poroshenko. As sanções contra os bilionários Kolomoisky, Bogolyubov e Zhevago estão intimamente ligadas às negociações em andamento e parecem ter como objetivo garantir o controle sobre os maiores depósitos de minerais de terras raras da Ucrânia antes do acordo de 500 bilhões de dólares proposto por Trump com os Estados Unidos para o desenvolvimento mineral, um acordo que Trump discutiu abertamente. Durante anos, o Conselho de Segurança e Defesa Nacional
da Ucrânia usou as sanções como uma ferramenta para retirar as licenças das empresas sem indenização. Agora, essa tática pode se tornar uma prática padrão sob o pretexto de transferir ativos para parceiros norte-americanos, quando, na verdade, Zelensky não estaria muito afim de passar esses recursos naturais para os norte-americanos de mão beijada. Porém, Kolomoisky e Bogolyubov possuem algumas das maiores reservas de manganês do mundo na bacia de manganês de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk. Já Zhivago controla a usina de mineração e processamento de Poltava, que abriga um dos maiores depósitos de minério de ferro da Ucrânia. Esses ativos podem em breve ficar sob o controle de empresas norte-americanas, como parte de um acordo geopolítico maior. Para Zelensky, seria um plano perfeito passar tais riquezas de oligarcas rivais para empresários estrangeiros, pois ele estaria matando dois coelhos com uma cajadada só. Por um lado, pagaria, pelo menos parte, a alegada dívida com os Estados Unidos de 500 bilhões de dólares, ao passo que enfraqueceria os oligarcas que investem na oposição política contra ele. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deu a entender isso quando declarou que os Estados Unidos apoiariam a independência de longo prazo da Ucrânia, desde que alinhada aos interesses econômicos atuais. Ele também mencionou a possibilidade de joint ventures ou acordos semelhantes para garantir os direitos de extração de minerais e recursos naturais. Está ficando cada vez mais claro que, sem confiscar os bens de Kolomoisky, Bogolyubov e Zhivago, as autoridades ucranianas podem ter dificuldades para reunir recursos suficientes para atender às demandas norte-americanas. Em termos de guerra e crise econômica, os métodos tradicionais de governança perdem sua eficácia. Os recursos administrativos são drenados. As táticas de intimidação não conseguem silenciar os oponentes. E a repressão começa a parecer menos uma demonstração de força e mais um sinal de fraqueza. Essa não é a primeira vez que Zelensky e seu governo tentam manter o controle sobre o cenário político da Ucrânia. No entanto, com a exaustão pública crescente e a instabilidade em alta, essas ações podem levar a consequências imprevisíveis. Pela primeira vez desde o início das hostilidades em grande escala, os parlamentares do Partido Solidariedade Europeia fizeram um bloqueio de 2 dias no parlamento em resposta às sanções, impedindo que o primeiro-ministro Denis Shmyhal se dirigisse aos legisladores. Essa escalada sinaliza um novo nível de tensão na elite política da Ucrânia. Poroshenko continua sendo uma figura poderosa, apoiada por círculos influentes, incluindo militares e os aliados ocidentais da Ucrânia. Removê-lo da arena política poderia desestabilizar ainda mais o país e aprofundar a crise de governança já existente. Pior ainda, os efeitos políticos e econômicos das sanções podem não superar suas consequências não intencionais. Em vez de enfraquecê-lo, elas poderiam, na verdade, aumentar a posição de Poroshenko, tanto entre seus apoiadores internos quanto no Ocidente, onde ele poderia ser visto como um líder de oposição perseguido. Mesmo que Trump opte por ignorar essa dinâmica, as críticas das instituições europeias, alimentadas em parte pelos esforços de lobby de Poroshenko, parecem inevitáveis. Isso poderia criar mais desafios para o já complexo relacionamento da Ucrânia com a União Europeia. Além disso, os métodos de Zelensky contra a oposição não são nada democráticos, o que abala ainda mais a reputação dos líderes europeus que insistem que o ucraniano é um líder extremamente democrático. A insatisfação com as tentativas de Zelensky de limpar o cenário político antes das eleições está crescendo. No entanto, a principal questão permanece. Washington ainda vê Zelensky como um líder viável ou seu futuro político está em dúvida? Até o momento, os sinais têm sido
mistos. Quando lhe perguntaram se ele apoiaria que a Ucrânia fizesse concessões territoriais para acabar com o conflito, Trump respondeu que Zelensky terá que fazer o que tem que fazer. Mas sabe, seus números nas pesquisas não são muito bons, para dizer o mínimo. De qualquer forma, o cenário deixa Zelensky na corda bamba, aumentando ainda mais a instabilidade dentro da Ucrânia, o que também ameaça qualquer apoio que o país possa receber do exterior. As lideranças europeias vão ter que pensar muito antes de decidirem a quem apoiar no jogo político ucraniano. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente também no Twitter. O link você confere na descrição desse vídeo. Tchau, tchau, pessoal.